perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é que o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós iniciamos hoje um mês muito especial na nossa igreja, que nós chamamos de mês das vocações. Mês em que cada domingo nós vamos meditar sobre uma vocação específica. E ao longo desses 4 domingos, lá no finalzinho, lá no último domingo, nós vamos encerrar esse mês com uma grande missa vocacional. Então, o primeiro domingo do mês de agosto sempre é dedicado à vocação sacerdotal. É o domingo em que nós rezamos pela santificação do clero, em que nós rezamos de maneira muito especial por aquele padre que acompanha a gente ao longo da vida. Eu acredito que cada um aqui de vocês deva ter no coração guardado um padre que caminhou nos momentos difíceis, um padre que deu um conselho numa hora certa. Essa paróquia tem mais de 50 anos e por aqui já passaram muitos padres que deixaram marcas no coração das pessoas.
Começando lá pelo padre José Almeida, que construiu a casa paroquial, que era aqui do lado, que muito ajudou e hoje está com quase 100 anos. Mas é um padre que marcou a comunidade quando passou por aqui. E a comunidade, ela é santa na medida em que ela enxerga santidade no padre que a conduz. E o padre, ele faz o caminho de santidade quando ele observa que as sementes que estão sendo lançadas na comunidade está santificando a comunidade. Eu acredito, meus irmãos, que para um padre não deve ter dor maior do que quando chegar lá no céu e perceber que ele falou a sua vida inteira do céu e lá na fila do céu está faltando gente. Porque não foi capaz de absorver as sementes que foram lançadas. E eu acredito que existe comunidade também que quando estiver lá no céu e olhar e perceber que o padre não está naquela fila para entrar no céu. Portanto, quem santifica o padre é a comunidade. E quem santifica a comunidade é o padre. Então nós podemos nos dar as mãos e dizer assim: nós vamos chegar no céu juntos. Nós precisamos entrar no céu juntos. A nossa vida só tem sentido se nós tivermos como meta principal o céu. É por isso que todos os domingos a gente se reúne aqui. Eu quero alimentar a minha alma porque eu quero chegar no céu. Esse mundo é um mundo passageiro. Eu vou ficar aqui no máximo 100 anos. Alguns passam alguns anos, mas não passa disso. E como é que eu semeio o céu nesse tempo que Deus me concedeu para estar aqui na terra? A quem muito foi dado, muito mais será exigido. Depois do segundo domingo, nós rezamos pela família. Segundo domingo, nós recordamos os nossos pais, aqueles que nos deram a vida. E o sacramento do matrimônio, ele é tão importante na igreja, que se equipara ao sacerdócio. Tem um teólogo que, na verdade, ele é um liturgista. Ele chama Alberto Bikoiser. E ele diz o seguinte: o sacramento do matrimônio é tão importante, prestem atenção, gente, é tão importante que a primeira noite do casal, depois de casado na igreja, deveria ser em cima do altar. Olha só que profundidade. O sacramento do matrimônio é o único sacramento que precisa de duas pessoas para se concretizar. Os outros sacramentos a gente vai sozinho, mas o matrimônio não. Com isso, Deus compara o sacramento do matrimônio a um sacerdócio. É ali no sacramento do matrimônio que serão gerados os filhos para a igreja. É ali no sacramento do matrimônio que serão gerados os filhos para dar testemunho de Jesus Cristo nesse mundo. Portanto, a beleza do sacramento do matrimônio se expressa no segundo domingo pelo Pai. Depois nós temos o terceiro domingo do tempo desse mês de agosto, dedicado aos religiosos e às religiosas. Uma vocação tão bonita que faz com que homens e mulheres que não, mas homens que não fazem opção pelo sacerdócio, mas de uma vida em comunidade, os nossos irmãos religiosos, os freis, as freiras. Um domingo todo especial dedicado à vocação religiosa, que também gastam. A irmã Elisete está lá. Nós temos a graça de ter uma religiosa aqui no nosso meio, e é graça de Deus. Depois o último domingo dedicado, quem sabe? As catequistas, aquelas que ajudam a regar a semente que foi lançada no coração das crianças pelos pais. Aquelas que experimentaram do amor de Deus e esse amor não coube dentro do coração e disse assim: agora eu vou ensinar as crianças.
Agora eu vou partilhar um pouquinho desse amor que está pulsando no meu coração com as crianças, para dizer que catequista é vocação também. Então esse mês é um mês muito especial, em que nós rezamos para valer, de verdade, para os padres, para as famílias, para os religiosos e para as catequistas. As leituras que nós acabamos de ler, meus irmãos, primeira leitura, depois a segunda leitura e o Evangelho. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do livro do Êxodo, capítulo 16. Essa primeira leitura relata a marcha do povo de Deus rumo à terra prometida. Só para a gente ter ideia, essa primeira leitura foi escrita mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E tem por objetivo mostrar o rosto de um Deus que está muito preocupado em dar assistência para o seu povo ao longo da caminhada. O povo de Deus é liberto da escravidão do Egito e está marchando no deserto rumo à terra prometida. E de repente, não sei se vocês perceberam, o povo começa a reclamar de Deus. Começa a murmurar contra Deus e vão até Moisés dizer: olha, nós estamos com saudade do tempo que nós éramos escravos. Porque nós apanhávamos durante o dia, mas de tarde tinha comida na nossa mesa. E agora nós estamos aqui nesse deserto sem nada. Olha só, gente, como é que nós somos ingratos. Como se não bastasse toda a assistência de Deus ao longo da travessia do deserto, rumo à terra prometida, o povo ainda acha lugar para reclamar contra Deus, para sentir saudade do tempo que era escravo. Depois, mais tarde, São Paulo vai dizer que é uma idiotice. São Paulo não fala idiotice, né? Eu que estou colocando para aumentar um pouquinho mais. Quando a gente é escravo, experimenta a liberdade e depois fica com saudade da escravidão de novo. Por isso que ele diz, São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí o que é que Deus faz? Deus poderia muito bem ter dito assim: tá bom, vocês estão com saudade? Então o faraó vai voltar aqui, vai levar vocês tudo de novo como escravo e vão trabalhar lá no Egito até a morte. O que é que Deus faz? A leitura vem nos dizer: Deus faz pão cair do céu. Olha só que amor Deus nutre pelo seu povo. Mesmo depois das murmurações, Deus vem para alimentar o seu povo, fazendo pão cair do céu. Mostrando assim que é um Deus que não olha para as nossas murmurações, não olha para as nossas queixas. É um Deus que está interessado em construir uma história de amor com cada um de nós. Depois a nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios. Os Efésios, Éfeso era a maior cidade do império, era uma cidade muito grande. São Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E nessa carta, ao longo de toda a carta, quando chegar em casa, leia a carta de São Paulo aos Efésios, não é muito longa. Vocês vão perceber ali uma reflexão muito amadurecida de Paulo, uma teologia perfeita, em que ele vai explicando passo a passo aquilo que ele acredita. Primeiro ele vem dizer: olha, Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele. Depois ele vem dizer: olha, nós precisamos nos reconciliar uns aos outros, porque o sangue de Cristo derramado na cruz uniu povos tão diferentes. Domingo passado ele vinha dizer assim: olha, nós precisamos suportar uns aos outros, no amor. E lá na carta aos Coríntios, depois ele vai dizer: porque o amor tudo suporta. Suportar até mesmo aqueles que são insuportáveis. E o insuportável pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós.
Às vezes a gente tem a tentação de achar que o defeito está no outro e esquece de olhar para dentro de nós. Às vezes o insuportável sou eu. E hoje São Paulo continua a sua reflexão dizendo assim: aqueles que nascem pelo batismo precisam revestir-se de homens novos. Não faz sentido uma pessoa batizada ficar com saudade da vida de pecado lá atrás. Não faz sentido, e isso de São Paulo diz, é um processo que vai sendo amadurecido dentro de nós e vai terminar lá no último dia da nossa vida. E aí o evangelho de hoje também tem a dinâmica do pão. Domingo passado, quem participou da missa? Pode levantar a mão. Tem muita gente que faltou da missa domingo passado, né? É bom a gente perguntar isso na missa, que a gente fica sabendo por onde o povo andou. Então, gente, domingo passado, quem participou da missa ou quem assistiu à missa pela TV, percebeu que Jesus estava diante de uma multidão e percebeu que não tinha pão para todo mundo. Lembra da história? E aí pergunta para o Filipe vai dizer para Jesus assim: olha, nem se tivéssemos 200 moedas de prata daria para comprar pão para todo mundo. Só lembrando que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, e o dinheiro da venda de Jesus compraram um terreno muito grande. Então 200 moedas de prata era uma fortuna. E aí um dos discípulos de Jesus fala assim: olha, nós temos aqui no nosso meio um menino que está com 5 pães e 2 peixes. E aí ele joga um balde de água fria dizendo: e o que é isso para tanta gente, né, Jesus? E aí Jesus pega aqueles pães, agradece a Deus e sustenta todo mundo. E o evangelho fazia questão de dizer que eram 5.000 homens. E no tempo de Jesus, mulher e criança era como se não existisse. Então não se contava nem mulher nem criança, para dizer que tinha muito mais gente. E aí hoje, esse evangelho que nós acabamos de ler, é o dia seguinte do evangelho de domingo passado. O povo percebeu que estar perto de Jesus era uma forma de matar a fome, então foram até Jesus de novo dizendo: ô Senhor, nós estamos procurando o Senhor, como é que o Senhor chegou até aqui? E aí Jesus percebe que tem algo de errado no meio do povo. Não estão indo atrás de Jesus porque encontraram em Jesus o Filho de Deus. Estão indo atrás de Jesus porque encontraram pão de graça. E Jesus percebe isso e diz: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram pão. Mas o pão que eu quero dar é outro. É um pão que vai fazer com que vocês nunca mais tenham fome. É um pão que vai matar todas as fomes. E nós temos muitas fomes, meus irmãos. Santo Antônio dizia uma frase muito bonita, que ele dizia assim: na nossa vida nós precisamos de 3 pães. Precisamos do pão material. Precisamos do alimento de cada dia. Nós precisamos do pão da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. E nós precisamos do pão da Eucaristia. O cristão precisa só de 3 pães. E nós temos fome de pão da palavra. Nós temos fome do pão material. Quantas pessoas morrem de fome, gente? Aqui no Brasil, eu acredito que morrer de fome ninguém morre, mas vive à margem da pobreza. Vivem como se com uma refeição por dia, quando tem. Mas no mundo afora, nós encontramos pessoas subnutridas, que morrem de fome de verdade. O pão material, o pão da palavra. Em quantos corações ainda não chegou a palavra de Deus? Talvez no coração da pessoa que mora dentro da sua casa, que está fechado para a palavra de Deus. E quando se fecha para a palavra de Deus, também se fecha para a Eucaristia. Por isso, Jesus vem dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele capaz de proporcionar o pão
que faz com que vocês nunca mais tenham fome. Vamos pedir para Deus essa graça, gente. Ao longo do nosso dia, nós pedimos tanta coisa para Deus, mas a graça de nos saciar do pão da sua palavra, nós precisamos pedir a cada Eucaristia que a gente celebra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhas medo.